Hola, buenas tardes a todos. Vamos a empezar nuestra live. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. Então já sabem, hoje o assunto é super importante. Dicas aí para quem pretende morar na Espanha, trabalhar na Espanha, quer saber mais sobre a Espanha, curiosidades sobre como é o cotidiano. Então fica aqui com a gente nessa live, que a gente vai abordar muitos assuntos interessantes, importantes. Vamos falar sobre mercado de trabalho na Espanha. Tudo com a Pamela, que já mora lá há 3 anos e trabalha em RH, ela trabalha recrutando pessoas. Então ela vai falar ainda muito sobre o mercado de trabalho na Espanha, sobre algumas diferenças de currículo. Será que o currículo é o mesmo, aquele modelinho que a gente usa no Brasil? Ou será que a gente tem que ficar atento a alguns detalhes também com relação a isso? Será que na entrevista de emprego você deve se portar igual? Tem alguma diferença de perguntas que se faz numa entrevista de emprego na Espanha e no Brasil? Então, vamos tratar de todos esses assuntos e durante a live, claro, você pode ir mandando perguntas também. Já tenho algumas perguntas aqui que me enviaram na caixinha de perguntas de ontem e de hoje. E aí, ao final da live, quando a gente tiver terminado de abordar os pontos aqui, nós vamos já falar sobre as perguntinhas, vamos responder as perguntas que já enviaram para a gente pela caixinha de perguntas. E você que está assistindo a live pode deixar aqui também, que ao final a gente responde. Então a Pamela já entrou aqui, só para falar um pouquinho para vocês sobre a Pamela. A Pamela Medeiros é profissional de hotelaria, turismo e recursos humanos. Aos 33 anos começou como estagiária em uma empresa na Espanha e hoje é consultora do RH. E aqui no Instagram, o projeto dela é ajudar a comunidade brasileira a conhecer o mercado laboral espanhol e conquistar seu espaço neste mercado que ela diz que é bastante competitivo. Então vamos saber de mais detalhes sobre isso hoje. Deixa eu ver se a Pamela já entrou aqui para enviar para ela um convite. Deixa eu ver. A Pamela já entrou. Então vamos lá, vamos começar. Olá! Oi, olá, como estás? Tudo bem? Tá escuro, né? Agora. Ó, deu uma Buenas melhorada, tá tardes, ótimo. tá? Mas aí também já são 9 horas, né? 9 horas em um sol de matar. Solzinho se pondo. Um sol horrível, um sol muito calor, muito calor. E aí, calor também? Mais ou menos, quando vai caindo a noite já fica ali 18 graus, 19. Mas o que a gente Uhum. entende de calor muda, né? Para mim agora 20 graus tá muito bom, já é calor já. É verdade, muda conceito de calor e conceito de frio pra gente, né? Verdade, totalmente. Pamela, primeiramente queria te agradecer por ter aceitado o convite aí, por ter topado participar da live e de distribuir aqui conosco o seu conhecimento. Muito obrigada, viu? Imagina, é um prazer, é um prazer. Eu que agradeço pelo convite. Então, fala um pouquinho pra gente de você. Vamos lá, eu sou Pamela Medeiros, moro aqui na Espanha há 3 largos, duros anos, quase Vai 3 anos e ficando, vai ficando meio. mais fácil com o tempo, né? Sim, sim, com o tempo vai ficando mais leve, fica mais leve. É, Moro então há 3 anos e meio aqui, praticamente há 3 anos e meio. Estou há 2 anos ativa no mercado laboral. Nesse período eu passei por vários setores e tal, mas me dediquei sobretudo ao meu setor de recursos humanos, né? Eu sou formada em hotelaria, turismo e recursos humanos, como você comentou. Dediquei boa parte da minha vida ao setor de hotelaria e turismo no Brasil. E quando eu estava terminando minha trajetória no Brasil, eu comecei lá com recursos humanos e vim para cá, fiz minha especialização e hoje eu sou consultora de recursos humanos aqui, né? A minha ideia principal
com um projeto que eu tenho no Instagram, é poder fazer com que as pessoas que querem vir para cá, para que elas conheçam um pouco do mercado laboral, né? Porque no Instagram, YouTube e outras coisas mais, outras plataformas mais, a gente encontra muito conteúdo de como é a vida aqui, mas não encontra conteúdo de como que é o mercado laboral, que tipo de contrato a gente pode ter, não pode ter, como são as entrevistas, como se dá um processo seletivo, o quão é importante ter idiomas ou não, como que o brasileiro é visto aqui. Então, essas informações que creio que são muito relevantes para quem quer fazer uma mudança de país. Quem quer mudar de país quer trabalhar também, precisa normalmente, né? Tem as pessoas afortunadas que são ricas e não precisam, mas boa parte da população precisa. Então, a minha ideia principal é promover esse conteúdo para a comunidade brasileira e comunidade de pessoas falantes do espanhol e fazer com que isso fique um pouquinho mais leve. Ah, muito legal. Ótimo. Bem, então vamos começar falando sobre como é que foi a sua adaptação nestes 3 anos, largos anos. Como é que foi o início? Como é que foi a Pamela chegando na Espanha? Ai, foi uma loucura. Eu achava que eu, por ser de hotelaria, né? Trabalhei muitos anos em hotel. O Roberto Soares, que acabou de entrar, ele pode me falar também, ele pode confirmar o que eu vou dizer. A gente trabalha em hotel, a gente acha que a gente fala perfeitamente o idioma, né? Bom, pelo menos eu que não tive a oportunidade de fazer um intercâmbio e aprendi apenas o inglês e o espanhol no Brasil, eu achava que eu falava bem o espanhol e cheguei aqui e dei com a cara na porta. E quando eu vinha de passeio, tranquilamente, me defendia, me virava e tal, mas quando foi realmente para meter as caras e matar um leão por dia, eu falei, não sei nada de espanhol, tenho que aprender ou o leão vai me engolir. E aí aprendi, quer dizer, o conteúdo que eu tive, tudo que eu estudei me serviu de base, não precisei começar do zero e tal, mas ainda assim tive que aprender muito e sigo aprendendo. Então eu cheguei praticamente com zero de espanhol, por dizer, por conta do medo e da vergonha, porque isso é natural da gente, né? Cheguei uma bebezinha enquanto ao mercado laboral, não sabia nada, nada, nada. E todo o demais também, todo o processo de imigração, adaptação, escola, cursos, formação e tudo isso, também cheguei sem saber nada. Mas fui aprendendo ao longo do tempo. Existem as grandes e pequenas diferenças, né? O que faz da gente grande e pequeno frente aos nossos anseios. Mas foi tranquilo. Tem sido agora eu posso dizer que foi tranquilo. Um ano, o primeiro aninho, era choro todo dia, era desespero, não vou conseguir, não é isso que eu quero. O clima também influenciou bastante. Eu moro em Madrid, que é mais ou menos como se fosse São Paulo, né? Só que o clima não tem nada a ver com São Paulo, né? Aqui faz um frio. Eu defino o clima da Espanha como só 2 climas. Você ensina para os seus seguidores palavrotas em espanhol ou não, Aline? Às vezes, quando me perguntam, eu tenho que esclarecer, né, o vocabulário, mas fala aí, é sempre enriquecedor, né? E é um vocabulário que o pessoal gosta, né, de saber. Então eu defino que o clima da Espanha é o frio de los cojones ou el calor del carajo, que não há outra. É brutal, brutal. Eu ainda não me adaptei. Percebo que eu já gosto mais do frio, coisa que anteriormente no Brasil eu falava que eu gostava mais do calor, mas aqui, sinceramente, o frio é melhor. Mas no calor as pessoas estão mais felizes, estão mais abertas e tal. No calor, como recursos humanos, eu posso dizer que eu sofro no verão porque as pessoas querem viajar, querem passear, não querem trabalhar, né? Então tem esse contra, exatamente. Mas aí a adaptação ela vai se dando nessa mescla de sensações e de afazeres do dia a dia, né? E hoje eu posso dizer que eu tô mais tranquila, mas foi difícil no começo. Certo. Com relação ao idioma, você falou que tinha o conhecimento, né, de quando você trabalhava em hotelaria, mas você tinha feito algum curso no Brasil? Você diria assim que você chegou na Espanha com que nível de espanhol, mais ou menos básico, intermediário? Eu acho que eu tinha com um básico de um A2 para um B1, porque eu tive bons professores no Brasil
e por ter trabalhado também na área, eu trabalhava em recepção na época de hotel, muitos das pessoas latinas viam diretamente para mim, não sei, talvez por essa simpatia, pelo cabelo e tal, então era natural que viessem para mim, os de habla espanhola, e os americanos normalmente iam para uma amiga, era automático, parecia imã. Então, eu treinava muito. A Gil, que acabou de entrar, ela também é formada em hotelaria, se formou comigo. Então, eu treinava muito espanhol e achava que, nossa, ui, super falo, não vou ter problema e tal. E quando eu vim, porque a gente chegou a vir muitas vezes de férias, e eu não tive problemas, era tranquilo, todo mundo me entendia, era tudo super leve, tranquilo. Também eram poucas coisas que eu fazia, né? Ficava 15 dias aqui, você não dava tempo de fazer muita coisa, né? E a gente vem com outra vibe também, né? Vem com vibe de descansar, de relaxar. Então, a gente não percebe a atenção, não dá atenção aos detalhes e às coisas realmente que são... Então, eu cheguei e falei, nossa, eu achei que tivesse, mas não tenho, né? Mas era isso que eu ia te falar. Diz. Mas essa base que eu tive nesse estudo pôde me proporcionar um avanço para eu poder já ir direto a fazer minha especialização e ingressar no mercado de trabalho sem tantas dificuldades. Então, me serviu muito a base que eu tive no Brasil. Uhum. Era isso que eu ia te perguntar, assim, que diferença, né? Porque você na hotelaria e quando estava enquanto turista, parecia que se sentia segura, falando, interagindo com os nativos. E quando você chegou mesmo para morar, bateu uma insegurança, assim, de usar o idioma? Totalmente. Tinha dias... Eu, na sala de aula, fazendo meu curso de especialização, éramos 15 pessoas. Então, assim, e pessoas muito maduras, a sala ficava a maior parte do tempo em silêncio. Um ou outro fazia algum tipo de pergunta, porque é um curso de especialização, né? Então, normalmente fica em silêncio. E quando tinha que argumentar, a gente argumentava. E em uma dessas minhas argumentações me falaram, nossa, Pamela, uma pessoa nativa daqui. Nossa, Pamela, mas você com todo esse acento, você não quer ir para outro país, ser recursos humanos em outro país? E aí você fala, o que eu estou fazendo aqui? Porque... Eu imagino que esses comentários devem ter batido também, devem ter ajudado na insegurança, né? De caramba, então não estava tão bom assim. Exatamente. E assim, eu fiquei 1 ano em casa por uma questão de adaptação, a minha filha e tal. E aí, quando você vai para o mercado, vai estudar para se preparar, você se depara com isso e você fala, não é para mim, né? E a resposta que eu dei para ela, com muito acento brasileiro, eu falei, você vai me desculpar, mas eu tô aqui na Espanha, eu vou ser recursos humanos aqui na Espanha e com muito sotaque brasileiro. E eu dei emprego para essa moça. Eu dei emprego para essa moça que me fez esse comentário. Então, quer dizer, o mundo, ele dá voltas. Dá voltas. E você usa esses... Eu usei esses medos como motor para me impulsionar, porque senão hoje eu não estaria aqui, sem dúvida nenhuma. O meu primeiro emprego, Aline, aqui na Espanha, foi de recepcionista por uma multinacional de carros. E é uma multinacional. A gente sabe que tem imigrantes. E o que mais vai ter ali é sotaque, né? E eu fui mandada embora 1 semana depois de ser contratada, porque eu tinha teoricamente, eu tinha muito acento. Essa foi a desculpa utilizada para minha demissão. Eu tinha muito sotaque. Então, você imagina o meu choro de saber e escutar que eu tinha muito acento. E hoje, graças a Deus, por usar esse acento e ali lutar e falar, eu posso, eu consigo e eu vou, eu sou recursos humanos. Claro, o sotaque, vocês me desculpam porque a gente acaba mesclando, né? O sotaque, a gente nunca vai perder. Eu acho lindo, incrível quem consegue minimizar. Mas se você perceber, todos nós temos acentos, o nosso acento próprio, né? Não é... Claro. Mesmo que eu seja brasileira, eu tenho meu acento de São Paulo, meu sotaque de São Paulo, pernambucano eu tenho acento de lá, e assim somos assim, é a nossa diferença. Então, isso me impulsionou, não me reprimiu, claro, no começo a gente chora e tudo, mas me impulsionou a seguir em frente e falar, mesmo com esse sotaque, eu vou conseguir, ponto e acabou. O importante é saber falar bem, saber se comunicar, conjugar bem, usar palavras, ter vocabulário, você como professora sabe. E aí eu consegui mais ou menos me sair, mas foi difícil. Exatamente. Eu imagino que depois de você ter estudado mais espanhol, ter se sentido segura no idioma, o acento fica ali, o sotaque fica num segundo plano.
né? O Fica. importante é se fazer entender, falar corretamente, escrever corretamente. Exato, Né? exato. E até é engraçado porque às vezes eu começo a semana, a segunda e a terça, com muito sotaque, muito. E na sexta eu tô assim, como uma máquina falante espanhol. É incrível. No fim de semana relaxa, né? Ouve umas músicas brasileiras. Falo só em português e tal, então é tranquilo. Mas aí chega na segunda, você percebe aquele, ui, vou ou não vou, vou ou não vou. E aí tem que ir, né? Agora me diz uma coisa, a adaptação da família com relação à escola, com relação ao cotidiano, a lidar com os espanhóis, vocês sentiram assim um choque cultural? O que você poderia destacar aqui de diferente? É um pouco diferente a escola, é diferente porque é horário intensivo, é jornada integral aqui, né? No Brasil é das 7 ao meio-dia, da 1 às 6, e aqui é das 9 da manhã até as 3, 4, 5 da tarde. Então já percebi essa diferença aí. A criança ela pode comer na escola ou pode vir para casa comer, também já percebi essa diferença. Aqui não é obrigatório uniforme, coisa que no Brasil, em algumas escolas são. Nas escolas públicas não é obrigatório, nas particulares, sim, eles meio que dão uma obrigada, né? Por uma questão de segurança, eles dizem, das crianças. Enquanto ao demais, comida a gente se adaptou super bem. A gente, inclusive, eu engordei super no começo. Aqui é de comer, o pessoal come muito bem aqui. A questão de comportamento social, a gente também sentiu diferença, eu sinto diferença até hoje, inclusive acho que se eu for para o Brasil, algumas coisas de lá eu já vou estranhar com as coisas daqui. E pouco mais, não teve muitos problemas, muitos choques. No começo a gente tudo estranha, né? Descer o lixo não sei o quê, não tem porteiro nos prédios, tudo é aberto, os carros dormem na rua. Então, essas coisas a gente vai chocando no começo, mas depois acaba entrando no natural do nosso dia a dia, né? Então foi bem tranquilo nesse sentido, não tivemos muitos problemas. Na escola foi super tranquila a matrícula, o entender, porque eu achava que falava espanhol, não falava nada. Então, o entender, você nota que as pessoas faziam um esforço para te ajudar. Ela não sabia nada de espanhol, ela escutava o espanhol, mas não sabia falar. Com 6 meses já estava falando super, não teve problemas para amizade, para provas. Ela rebaixou 1 ano, que é natural, normalmente se rebaixa. Sim. Mas não teve problemas, passou de ano bem, tranquila. Hoje, no entanto, ela estuda num colégio bilíngue, onde ela fala inglês, espanhol e francês. Então, a gente conseguiu se adaptar, ela, da família em si, conseguiu se adaptar bem. Não tivemos tantos problemas. Ai, que bom. Que ótimo. Gente, é muito semelhante também a Portugal. A escola, mesmo esquema da escola. O horário, a alimentação, igualzinho. E o ano letivo aí começa em setembro também? Começa. Vai de setembro a junho. Bem estranho. Aí sempre tem precisa ter essa adaptaçãozinha, né, do período. A criança chega e vai ficar de férias um tempo, ou vai ter que voltar 1 ano, né, porque geralmente chega no meio do ano letivo. Exato. Sempre tem né, tem que voltar um pouquinho. Uhum. E com relação aos hábitos ou expressões que os espanhóis usam, tem algum que você tenha já pego para você, assim, essa expressão eu já uso, ou esse hábito que eu não tinha, passei a ter? Muitos. Tem coisas que a gente adota e que a gente fala, nossa, mas por que eu não fazia isso antes, né? Não sei, por exemplo, a rapidez deles, a agilidade deles em fazer as coisas enquanto o âmbito laboral, tá? O âmbito corporativo. Logo, a parte burocrática é muito parecida com o Brasil, tem o seu vai e vem, e às vezes até um pouco mais complicado por conta do idioma e por conta que cada província atua de um modo, então isso é mais ou menos parecido com o Brasil, mas no âmbito corporativo, por exemplo, no Brasil, a gente dá vários rodeios para escrever um e-mail, né? Não, aqui é papum. Respondeu, 2 minutos depois você tem a resposta, 3 minutos depois você tem a devolutiva e assim vai. Então, isso aqui, no começo eu falei, gente, que é isso? Que grosseria, não precisava responder assim e tal. Mas agora eu super adotei. No entanto, que o pessoal às vezes fala pra mim, Pamela, mas o que aconteceu? Você tá brava? E tal. No pessoal do Brasil, eu falo, não, gente, é assim mesmo, tá? Tudo bem? Tá tudo ótimo? Vamos em frente. Então, essas coisas assim de rapidez no âmbito laboral, super adotei.
A marmita aqui, eles levam tranquilamente, fazem os seus lanches tranquilamente, não tem aquela coisa do ticket refeição, ou eu vou levar marmita e vão ficar olhando. Aqui é super tranquilo, você tem o benefício do ticket refeição, muitas empresas proporcionam, mas ainda assim essas pessoas guardam e vão comer no refeitório na hora do almoço, tranquilamente. O cafezinho no Brasil, que a gente toda hora toma cafezinho, aqui eles fumam, mas não é constantemente, eles têm aí uma certa ponderação enquanto a isso. Cafezinho é raramente eles tomam de manhã e à tarde, e no final da tarde, quando estão muito cansados, e olhe lá. Então, esses hábitos, assim, eu adotei para mim e gostei. Acho no começo estranho, mas logo já peguei para mim. Você passou a tomar mais café ou menos café? Menos café? Aqui menos café. No Brasil, o pessoal toma mais, a gente toma mais. A gente rola mais. Não, então isso é diferente de Portugal, que aqui o povo toma muito café. Gosta muito de café. E um café forte, forte. Eu português. Ele tomava mesmo muito café, é verdade. Gosta muito de café. E quanto às expressões? Alguma expressão em espanhol assim que você tenha ouvido e que... Sim, tem muita expressão que, pelo menos no âmbito de recursos humanos, a gente usa bastante. E não sei, e a gente no começo eu achava chocante, por exemplo, falar, a gente explica uma coisa para o trabalhador, né? E às vezes a pessoa não entende ou se faz de desentendida para não fazer o que a gente está pedindo. E aí as meninas falavam assim, ai, que subnormal, subnormal. E eu, gente, que é isso? Que feio, né? Subnormal. Eu falava, meu Deus! Muito. E hoje em dia eu uso, ai, que subnormal! Gente! Sim, é super comum. Para eles não é um insulto, mas é um insulto leve, né? E pra gente é um insulto forte e tal. Então tem umas expressões que a gente fala, ai, que petarda. Antes eu falava, nossa, que petarda, que feio, né? Falar isso. E hoje eu acho super tranquilo, não vejo tanto assim, ai, né? Como eu achava no começo. Uma expressão que eu achei muito. Que eu falei, acho que até hoje eu não consigo usar com tanto hábito, é o chula. Não, ai, que chula, que não sei o quê. Eu falava, gente, que feio. E chula pra gente é uma coisa assim, né? É menos. E hoje em dia eu vejo que o pessoal usa, eu entendo, mas não tenho tanta tranquilidade em usar essa expressão, por exemplo. E muitas outras e tal, que a gente vai adotando e vai incrementando pro nosso dia a dia, pro nosso vocabulário, né? Sim. Então, sobre o seu nível de espanhol já falamos, e você, então, não acha que foi suficiente, né? O nível que você tinha ali do A2 para o B1, quando chegou... Não foi suficiente para me transmitir segurança para mim mesma. O pessoal falava que me entendia. Realmente, eu falava com crianças e com pessoas mais velhas e nunca tinha aquela devolutiva, desculpa, não te entendi, ou o que você tá falando e tal. Não era com frequência, mas eu própria não me sentia segura de falar, ui, fui e vou sem medo. Não, eu tive muito medo, me travei. Mas a base que eu tive, ela me serviu para me impulsionar e falar, não, eu posso, se eu continuar seguindo, se eu me bloquear aqui, aí perdi todo o caminho, né? Sim. E aí eu fico pensando até nas pessoas que se mudam para a Espanha e que não sabem espanhol mesmo, né? Isso acontece? Você já recebeu assim currículo ou já entrevistou pessoas que chegam aí brasileiros e não sabem mesmo espanhol? Já entrevistei, já convivi com pessoas que não sabiam nada do espanhol e nem de um idioma fácil de se aprender, como, por exemplo, o árabe, um tino, um tailandês, que só fala inglês e tal. Então, já vi pessoas que vieram para cá sem nada de espanhol e sofreram bastante. Até hoje eu recebo gente me perguntando, eu vou te mandar meu currículo, mas precisa do espanhol? Claro, né, gente? Precisa do espanhol. A gente tá na Espanha, né? Então é bem complicado. Realmente eu ainda recebo e não vejo sentido nesse tipo de pergunta, já que você está indo para um país de fala espanhola, né? Exato. É só a pessoa pensar, né? Para você conseguir um emprego,
ou até um emprego melhorzinho, o que é o mínimo que precisa, né? Falar e escrever bem. Isso no seu idioma mesmo, até no Brasil. Então, o que você acha que vai conseguir encontrar de emprego num país onde você não fala e nem escreve bem aquele idioma? Aí complica, né? Exatamente. Aí a pessoa quer vir para a Espanha, não tem nenhum planejamento e, por não ter um planejamento, acha que o espanhol é parecido com o português. Até é parecido, não tiro a razão, mas não é o idioma do país. Então, você tem que falar o idioma do país como mínimo, um A2, mínimo. Senão, vai ser muito complicado a sua sobrevivência no país. Para conseguir emprego, então, já nem digo. Pois é. E como é que é o mercado de trabalho aí na Espanha? Assim? O pessoal que chega na Espanha, o que pode encontrar do mercado de trabalho? Como é que estão as portas desse mercado para os brasileiros que chegam? E que sabem espanhol, né, minimamente? O que a gente tem que pensar, eu sempre falo, tá? O que a gente tem que pensar é que se a gente tem um A2, pelo menos, de espanhol, a gente já vem com a vantagem de ter o português. Então, aí já é um passo dado grande para você conseguir alguma coisa, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional. Então, pensando, eu, por exemplo, quando eu comecei pelo português. Eu não apliquei direto para vagas de recursos humanos. Eu precisava aprender mais o espanhol. Então, o que eu fui fazer? Teleoperação, trabalhar de teleoperadora. Ainda que aquele português, aquele espanhol, fosse um espanhol mais ou menos. Eu fui aprovada, fizeram a prova de português e de espanhol e estive aí nessa posição. Então, se vem para cá já pensando nisso, que o espanhol e português é parecido, não vou aprender espanhol, só vou com português. Você não vai conseguir nenhuma vaga de teleoperação, nenhuma vaga de moço de armazém, por exemplo, que é o carinha da produção. Não vai conseguir. Não vai, porque na produção você tem que se comunicar. E ainda tem que se comunicar bem, porque na área de produção só tem imigrante. Então, já começa por aí. Então, pensa nisso. Já está vindo para cá? Tem a vantagem do português. Nós, brasileiros, normalmente somos bem qualificados. A gente estuda. Tem gente que vem para cá muito bem qualificada. É mais uma vantagem. Os brasileiros gostam do inglês. Pelo menos essa nova geração e a minha, a gente se dedicava ao inglês porque os nossos pais estavam ali, né? Fala inglês, estuda inglês, não sei o quê. Então, a gente vem com essa vantagem também, coisa que os nativos, mesmo tendo o inglês como segundo idioma, não tem tanta vantagem, tá? Os espanhóis, eles não são de falar inglês, não são de estudar inglês. Pode ser que essa nova geração, sim, pode ser, porque hoje em dia todos os colégios na Espanha são obrigatórios que tenham o inglês como segundo idioma. Ok, mas entre você estudar o idioma na escola e ter esse idioma no seu dia a dia, são coisas completamente diferentes. Tá? E como está o mercado hoje aqui na Espanha? Pensando que a gente ainda está em pandemia, pensando que ainda estamos em fase de vacina e pensando que existe uma possibilidade ainda de ter algum confinamento ou algo do tipo, o mercado, neste momento, estamos em julho, coisa que o ano passado o mercado não estava assim, eu como recursos humanos, posso dizer que o mercado está aquecido. A gente tem contratado muito e ainda pensando que estamos em pleno verão. Que as pessoas estão viajando, estão de férias. Então, o mercado hoje está bastante aquecido. Eu tenho vagas muito difíceis para cobrir e não tenho conseguido cobrir porque as pessoas estão de férias. Ou bem, essas pessoas que são boas, realmente, que são profissionais qualificados, que têm tudo que a gente precisa, já estão trabalhando. Então, quer dizer, o mercado hoje, frente ao ano passado, está uma maravilha, entre muitas comilhas, porque a gente sabe, entre muitas aspas, porque a gente sabe que tem ainda muita gente desempregada, tá? Segundo que eu andei lendo e pesquisando, em 2022, a Espanha vai ser um dos países que mais vai ter investimentos. Então, quer dizer, 2022 está aí, está na porta. Se vai ter investimento, vai ter mais trabalho, vai ter mais oportunidade, seja tanto no âmbito de contratação, né, empregado por conta ajena ou autônomo, vai ter oportunidades de trabalho. Então, pensando em tudo isso, em todas as vantagens que eu falei que normalmente nós brasileiros temos, se a pessoa está bem preparada e bem estruturada, ela vai se inserir no mercado de trabalho com tranquilidade. Nossa, que maravilha, hein? Então, boas notícias aí para 2022. Sim, e bom. A gente está trabalhando para isso.
Que bom. E que dica que você daria para quem pretende morar na Espanha e trabalhar? Tem alguma coisa assim, a pessoa ainda está no Brasil, está começando a se planejar, você daria alguma dica? Olha, eu achei importante planejar bem, tá? E estruturar. Tanto, pensa assim, primeira coisa, conhecer a Espanha geograficamente, assim como Portugal, quem vai para Portugal, já que a gente tem, né, você tá aí. Quem vai para Portugal tem que conhecer Portugal geograficamente, tem que conhecer também Espanha geograficamente. Pensa nisso. Conhecendo Espanha geograficamente, decido qual cidade eu vou morar, né? Se vai ser uma cidade que faz mais frio, mais calor, mais úmida, mais seca e tal. Pensou nisso? Beleza. Essa cidade, ela tem as opções que eu preciso de vida? Trabalho, estudo, vida social, tem tudo isso? Tem, beleza. Já demos 2 passos. Vou buscar concretamente o que eu quero. Em que âmbito eu vou trabalhar? Tenho filhos? Aonde os meus filhos vão estudar? Minha esposa, o meu marido, o que que ele vai fazer? O que que ela vai fazer? Né? Então, estruturar e planejar tudo isso e escrever realmente, colocar no papel é importante. Posterior a isso, viu tudo isso? Quanto eu vou precisar investir para estar aí? Pensando que eu tenho que ter um planejamento financeiro bom, se eu venho sozinho ou se eu venho acompanhado. E pensando que vou encontrar emprego ou já estou indo com emprego? Então, tem tudo isso que é importante pensar. É uma série de fatores, não é só colocar 2 mudinhas de roupa na mala, montar no avião e fui. Falo meia dúzia de palavras em espanhol e tô lá. Não, não é tão fácil assim, tá? No meu link da bio, eu participo de um projeto que chama Checklist 2021. No link da minha bio, tem aí bastante informação sobre os primeiros passos de como morar na Espanha. Então, quem mais ou menos quer ter uma ideia e saber como as coisas funcionam, pode dar uma clicada aí nesse link que vai ser de grande ajuda. Eu tinha visto lá, realmente no teu perfil todo, né? Já tem bastante informação sobre mercado de trabalho, sobre dicas para montar Sim. currículo. Exato, tem bastante informação. No meu tem mais informação sobre como encontrar trabalho na Espanha. Mas no Checklist 2021 você vai encontrar informações sobre escolas, tipos de vistos, tipos de permisso, tipo de documentação, banco, o que que é o empadronamento, o que que eu preciso, o que que eu não preciso, tem todas essas informações. Excelente. E informações preciosíssimas. Estou procurando o meu carregador do computador, que eu não estou achando. Gabi, você viu meu carregador do computador? Não, né? Não. Seguimos, Aline, sem problema. Vamos lá. E para conseguir trabalho aí, quais são os documentos necessários? Tá, os documentos necessários aqui são, obviamente, o permisso de residência com trabalho. Não adianta só ter o permisso de residência, tem que ter um permisso de residência e trabalho, tá? Além disso, número de seguridade social, que é como se fosse a nossa carteira laboral no Brasil, tá? É um número específico que a Seguridade Social determina para cada trabalhador, ok? E com isso, nós que contratamos fazemos toda a sua vinculação laboral. A gente não tem a carteira de trabalho aqui que assina e carimba. Não, a gente tem a vida laboral. Tudo isso fica registrado diretamente no órgão competente, que é a Tesoreria da Seguridade Social, tá? E conta bancária, obviamente, espanhola, tá? Que é uma conta muito diferente da conta do Brasil, tem um número gigantesco, ok? E, obviamente, o endereço residencial. São esses 4 itens, normalmente, para uma contratação, para elaborar o contrato laboral. Cada vaga de trabalho, ela tem as suas qualificações e as suas determinadas especificações, e com isso, obviamente, os títulos vão variar de uma coisa para outra, mas para uma contratação laboral, basicamente, são esses os documentos que a gente precisa. Certo. E esse primeiro que você falou, imagino que seja, então, a autorização de residência com uma autorização para trabalhar.
não é? Exatamente, exatamente. Aí cada um pode ter uma autorização de trabalho diferente. Por exemplo, o estudante ele tem direito a morar no país e ele tem um direito específico para poder trabalhar. O estudante ele pode trabalhar só 20 horas semanais, tá? Uma pessoa que está casada, por exemplo, com um membro da comunidade europeia, ela tem determinadas condições e algumas permite que essa pessoa trabalhe e outras não. Eu posso contratar, por exemplo, residentes em Portugal? Se essa pessoa tiver o número da Seguridade Social daqui, eu posso contratar. Posso contratar, mas se tiver o número da... Aí vocês falam... É o NIS. Aí tem NIF. É NIF? NIS, que é o da Segurança Social é NIS. NIF. É o então, número de Segurança Social mesmo. Com esse número eu não consigo contratar, por quê? Porque você é contribuinte daí. No caso, você tem que ser contribuinte daqui. Aí sim eu conseguiria contratar. Por quê? Porque o português, ele está dentro da comunidade europeia. Mas sim, o número da Seguridade aqui, para cotizar aqui, pagar os seus impostos aqui, eu não poderia contratar. Ah, entendi. E tem alguma área que a mão de obra brasileira seja mais bem vista, assim? Olha, tem, na verdade... A minha pergunta é porque no Brasil, né, pesquisam muito sobre como morar em Portugal, como morar na Espanha, como morar na Itália, nos Estados Unidos. E às vezes, ao pesquisar, as pessoas têm essa ideia, né, de que os brasileiros são bem vistos numa determinada área para trabalhar. Isso acontece também na Espanha e tem essas áreas? Então, na verdade, assim, o brasileiro ele é bem visto em praticamente todos os setores aqui, tá? Eu nunca vi, pelo menos no âmbito laboral formal, porque tem um âmbito laboral informal, em negro, né, que a gente conhece e sabe como funciona. Pelo menos no âmbito formal, eu vejo que os brasileiros, eles ainda são bem vistos. Por quê? Porque a gente gosta de se preparar, a gente toma a frente, a gente veste a camisa, a gente se prepara, a gente não tem medo de trabalhar, a gente tem hora para entrar, não tem hora para sair. Então, por todos esses fatores, nós somos muito bem vistos aqui. O que acontece? Tem áreas que realmente o brasileiro ele se destaca por si só, como, por exemplo, tecnologia, como, por exemplo, estética, como, por exemplo, atenção ao cliente, medicina. Essas áreas a gente acaba se destacando por nós mesmos, porque está em nós, é algo inato nosso, né? Um técnico de... Não estou dizendo que dos outros países não seja, tá? Mas, normalmente, um profissional de TI brasileiro, o cara estuda. Ele estuda e ele é fera no que ele faz. E uma cabeleireira, uma esteticista, uma manicure, ela é fera no que ela faz bem, ela faz bonito. E esse diferencial é o que traz e mantém a gente no mercado, né? Eu já contratei, por exemplo, contábeis que só tiveram experiência no Brasil, nunca tiveram experiência aqui, e o cara pegou com tudo, fez e aconteceu. Contratei porque tinha o português. Na época, eu conquistei esse cliente porque queria um português de Portugal. Eu falei, meu amigo, vem cá, deixa eu te ensinar uma coisa. Meti gente brasileira. Se tivesse português, eu contrataria, sem dúvida nenhuma. Mas eu meti gente brasileira lá, teve gente que fez bem, teve gente que não fez. Então, vai variar por todos esses fatores. Sempre tem essa diferença, né? Mas, no geral, a gente é bem visto. No âmbito da construção, arquitetura, decoração, tudo isso, somos muito bem vistos. E até o peão da obra, né, o carinha da produção, que é brasileiro, ele tem o seu destaque normalmente. As outras nacionalidades têm? Tem. Mas eu acho que o que faz a gente ganhar mesmo é a nossa simpatia, é o medo que a gente tem, mas a gente vai e faz, é a vergonha que a gente tem, mas a gente dá a cara para bater. Então, isso a gente consegue ganhar muito em todos os âmbitos, não só no profissional. Verdade. Muito bom saber disso. E com relação a currículo, aquele currículo, aquele modelo que a gente tem no Brasil, é mais ou menos o mesmo modelo que deve ser apresentado para uma empresa na Espanha? Olha, é mais ou menos o mesmo modelo, porém, depende do modelo que o pessoal está usando no Brasil atualmente, né? Aqui o currículo ele é mais objetivo, ele é mais conciso,
aquele negócio que a gente coloca no Brasil, foto, endereço completo, todas essas coisas aqui se elimina, tá? Tem um modelo específico, modelo europeu, que se usa para toda a comunidade europeia, e os pontos básicos para fazer um bom currículo, estruturar um currículo são papel e caneta na mão, pessoal, vamos lá. Nome, não precisa ser aquele nome super extenso que a gente tem, né? Às vezes a gente tem 5, 6, 7, 8 sobrenomes, então nome... Tá? Basta pôr o nome e o sobrenome? Nome e sobrenome, e aqui, não sei em Portugal, mas aqui a gente usa no primeiro nome e o segundo nome. Não é como no Brasil, que a gente usa o primeiro e o último nome. Tá? Então, meu nome, por exemplo, é Pamela da Silva Medeiros. Sempre vão me chamar da Silva, nunca vão me chamar de Medeiros. Tá? Eu não sei, por exemplo, Ángel Pérez Gonçalves. Vai ser Ángel Pérez. Nunca vai ser Ángel Gonçalves. Sempre o primeiro e o segundo nome. Tá? Então, já começa aí o currículo. Então, vai ter o nome, sobrenome, que é o segundo sobrenome. E-mail. Se for possível, um e-mail que você tenha acesso, porque aqui a gente se move muito por e-mail. Tá? Um e-mail que você tenha descarregado no seu celular, que vai ter acesso constante. Telefone, que seja um telefone ativo, que seja um telefone que você vai atender, ok? Logo, a partir daí, você pode colocar a província onde você mora, por exemplo, Madrid, e o código postal. Não precisa colocar o endereço completo, tá? Isso é por uma questão de segurança própria tua. Eu tenho um permisso especial de não sei o que, não sei mais quanto. Não coloque nem o seu número de documento, nem o tipo de permisso que você tem. Segurança própria tua. Se o recrutador quiser te conhecer e saber de você, ele vai te ligar. Você vai estar forçando o cara a te ligar. Sem você ser grosseira, você vai estar forçando o cara, interessei por essa pessoa, mas será que ela tem permisso? Será que ela tem documento? Vai te ligar. Então, aí você já está dando um passo que muita gente não sabe e não está dando seus dados pessoais para ninguém. Resumo profissional é importante colocar, sobretudo se as pessoas não tiveram experiência aqui. Saber destacar esse resumo profissional de uma maneira estratégica e que você se auto-venda, sem copiar as experiências que você teve, né? Sem copiar as funções. Uma coisa é você fazer o resumo e outra coisa é você descrever as funções. Então, esse resumo profissional vai normalmente fazer com que a recrutadora olhe para o seu currículo ou não olhe, tá? Nós temos uma média de 20 segundos para bater o olho no currículo profissional do cara e falar se ele está dentro ou se ele está fora. É assim que as coisas funcionam aqui. A gente recebe uma enxurrada de currículos e a gente tem pouco tempo para fazer as coisas. Então, se esse resumo tiver cravado, ganhou. Se não tiver, perdeu a chance. Tá? Logo vem a formação. Esse resumo é assim um texto? Ou seria... Porque no Brasil a gente costuma colocar em tópicos, né? As pessoas colocam em tópicos a formação profissional. Esse resumo seria um parágrafozinho? Esse resumo ele pode ser feito como mais a pessoa que achar conveniente, tá? O currículo eu costumo falar que ele é a cara do candidato. Então, se você quiser fazer em tópicos, pode fazer em tópicos. Eu não aconselho fazer em tópicos porque normalmente isso fica informações soltas, né? Então a pessoa coloca lá potencial de liderança, capacidade de resolução, ágil, assertividade e competência enquanto a não sei o quê. São tópicos soltos, tá? Coloque esses tópicos em frase e construa uma frase onde você mostre para a pessoa que você fez. Né? Então, não sei, por exemplo, eu sou formada em hotelaria, turismo e recursos humanos, focada em gestão de pessoas no âmbito tal. Assim, eu aconselho assim, mas, claro, cada um vai fazer o seu resumo profissional e o seu currículo da forma que melhor convém, da forma que achar mais bonito. Eu costumo dizer que o currículo profissional, ou ele te vende completamente, ou ele destrói a sua vida. Então, tem que saber estruturar isso. Entendi. E aí, depois dessa parte profissional... Aí vem a formação. É importante já colocar a formação de cara,
tá? E aí é importante colocar uma formação breve, tá? Não precisa colocar lá, estudou MBA não sei aonde, não sei em que ano, com nota tal. Não, MBA em tal, e nem precisa colocar o ano também, porque aqui na Espanha a gente não olha muito isso. Se realmente for necessário, a recrutadora ela vai pedir o seu título o seu título acadêmico, ok? Posterior, experiências profissionais detalhando as tarefas, tá? Uma coisa é a pessoa colocar um exemplo, funções de teleoperadora, de ano tal, empresa tal. E outra coisa é a pessoa colocar funções de teleoperadora, empresa tal, ano tal, desenvolvendo tarefas de recepção de ligações, venda cruzada, resolução de problemas, assistência técnica. Isso é diferente. Qual currículo que eu vou olhar? O currículo que está detalhado. Porque uma teleoperadora, ela tem diversas funções. Aí você imagina, o cara de TI tem outras funções, o cara de contabilidade tem outras funções, a administrativa tem outras funções que abrangem várias e várias coisas. Então, se você especificar e colocar de maneira clara, você vai estar ganhando a recrutadora. Sinceramente, você vai estar ganhando a recrutadora. E não precisa ser super extenso, não. As principais funções, as funções mais importantes. Ok? Posterior às experiências, é importante também colocar certificações, que pode vir embaixo da formação profissional ou embaixo da experiência. E já estaria. Tenho 300 idiomas. Coloca também os idiomas, tá? É importante colocar. O que eu aconselho? Nível médio e alto. Nunca me coloque lá, inglês básico. É melhor não colocar. Uhum. Nossa, que super dicas! Muito bom, muito bom. Uma Nossa, totalmente, né? totalmente diferente. Espero que o pessoal tenha anotado aí direitinho, porque é bem diferente, né? E um currículo bem feito faz toda a diferença. Faz muita diferença. Eu me empolgo, desculpa, Aline. Nada. Não tem ninguém aqui com quem você precisa se desculpar. Tenho certeza que o pessoal aí que está interessado mesmo em morar na Espanha, fazer dar certo esse projeto de morar na Espanha, querer trabalhar na Espanha, está agradecendo aí por todas essas dicas. E com Legal. relação à entrevista de emprego, você acha que também é muito diferente do que a gente tem no Brasil? Tem alguma pergunta ou alguma postura que seja diferente do que a gente está acostumado? Sim, é diferente. Normalmente nós, no Brasil, a gente é muito quando a gente liga para o candidato, a gente costuma ser bem simpática, né? Aqui, o jeito cultural deles é mais seco, mais centrado, e é o jeito deles. Não é um modo grosseiro de ser, é o jeito deles. Então, se a pessoa te liga e fala para você, você lembra que você se postulou, se candidatou para tal vaga, e você falar para a pessoa que não, já pisou na bola. Você não vai ser descartado, mas você já pisou na bola. Então, ainda que não lembre, fala, sim, claro, não sei o quê. Vai disfarçando para tentar saber que vaga que é. Porque acontece, o candidato, ele dispara currículo para tropecentas milhões de vagas. É incrível. Toda vez eu abro, eu falo, mas esse cara de novo, mas não tem o perfil. A gente sabe. A pessoa se queima e não tá sabendo. E é verdade, tá? Então, o recrutador ligou, não tá entendendo qual vaga que é? Faz de conta que você tá entendendo, depois você vai procurar essa vaga aí e ver qual é o perfil, ver qual que é o salário, ver qual é a empresa, depois você se vira. Mas no telefone, faz de conta que você tá entendendo. Esteja atento, porque normalmente os recrutadores aqui, eles falam rápido, tá? Não tem a super paciência que a gente tem no Brasil. Então, esteja bem atento ao telefone para não perder nada. Eles pedem a documentação normalmente de cara, principalmente agora que tudo é online. Então, já manda a documentação de cara. Tem essa documentação numa pastinha guardada, ou no celular, ou no computador, de fácil acesso, e manda a documentação, que normalmente é o currículo atualizado, normalmente é o NIE ou o DNI, o número da Seguridade Social, a conta bancária. E claro, se é uma pessoa com um cargo muito específico, todos os certificados de formação e de especialização. Deixa isso aí para mandar rapidamente para a pessoa. E responda sempre que essa pessoa te ligar ou te responder um e-mail. Ainda que seja recebido.
estou à disposição para o que seja, para a pessoa ver que você está atento, que você tem boa postura e está a fim de trabalhar, tá? Então, essa agilidade que a gente tem aqui, a gente não tem no Brasil. Eu recebo o currículo do pessoal hoje, amanhã eu vejo e depois eu mando para o cliente. Não, eu recebo hoje, eu já vejo agora, já preparo o informe e já mando para o cliente. É assim que as coisas funcionam. E normalmente o feedback dessa entrevista ele também vai ser rápido, principalmente se a pessoa estiver apta ao cargo. Porque as contratações normalmente aqui são para ontem ou anteontem. Nunca é para 3, 4 dias. E com relação às competências e habilidades, quais são as mais procuradas assim pelas empresas? Hoje em dia, sobretudo flexibilidade, que seja uma pessoa flexível, ainda que seja mãe, seja dona de casa e tudo isso a gente super entende, mas que tenha flexibilidade, ou de fazer um teletrabalho, ou de ficar um pouquinho mais tarde, ou de chegar mais tarde e sair mais tarde, tá? É uma competência que é super, super buscada hoje e todos nós temos que ter é a tolerância à pressão, tolerância ao estresse, tolerância à preocupação, tolerância à incerteza, porque todos nós estamos vivendo uma constante incerteza. Então, é importante saber demonstrar isso para o recrutador no momento da entrevista, para o seu chefe, para o seu diretor, ou até mesmo para o seu colega de trabalho, que muitas vezes o colega de trabalho pode fazer uma entrevista conosco num processo seletivo. Então, saber demonstrar essa tolerância à pressão, ao estresse, ao nervosismo, à preocupação é relevante, tá? Disponibilidade, a disponibilidade de quê? Não é disponibilidade de início imediato, não, é disponibilidade do telefone tocar, você atender, ainda que seja fora do seu horário de trabalho, você pode até não resolver nesse momento, mas pelo menos você dá um feedback e falar, ok, estou pendente, estou nisso e amanhã eu resolvo, né? Essa flexibilidade e disponibilidade é muito, muito buscada. A questão de liderança, ainda que você não seja um líder, mas é necessário você lidar com diversas pessoas, com diversas coisas, com o tempo. Então, é importante ter esse fator de liderança e, obviamente, a gestão do tempo. Saber fazer as coisas no tempo, saber dar uma rápida resposta, não só rápida, mas uma resposta assertiva e ágil. Então, são as habilidades mais buscadas hoje em dia. Deixa eu acender a luz aqui, Aline, que eu tô vendo que tá ficando escuro. Olha, acho que eu também vou acender aqui. Olha, tá ficando escuro aqui. Meu sol foi embora. Ó, melhorou um pouquinho aqui. Agora já vai dar 9 horas? Sim. E aí 10, né? Ah, melhorou. Agora melhorou. Melhorou aqui também. Então, ter todas essas competências e habilidades é necessário hoje em dia no mercado laboral. Interessante ter falado disso, porque no Brasil realmente a gente não tem muito essa questão, ainda mais e-mail, né? Se você recebe e-mail, você não lê na hora e já envia na hora a resposta ou algo assim. E também, às vezes, a gente nem se prepara nesse sentido de já ter todos os documentos digitalizados, né? Então, essa dica acho que é preciosíssima, né? A pessoa não só fazer um bom currículo, mas na hora que pensar em enviar o currículo, já ter tudo organizado e ficar atento ali ao e-mail, né? Exato. E saber que, às vezes, a pessoa ela trabalhou em várias coisas, tem 2, 3 currículos, então saber exatamente para qual vaga você está mandando. Às vezes você pode anotar ou fazer um Excel e ter esse controle dessas vagas para na hora que o recrutador te ligar, você ter em mãos e saber argumentar com o recrutador tudo isso. Uhum. E tem alguma área que você aponta assim, que seja mais promissora nesse momento na Espanha? Tem áreas que estão em ascensão ou que tem mais vagas? Tem muitas áreas hoje aqui na Espanha e acho que praticamente em todo o mundo, as principais mais crescentes é a área de tecnologia, tá? Tanto desenvolvedores quanto especialistas, é a área que está mais crescendo. A área de marketing digital também é uma área que está crescendo muito, muito, muito. Então, ter profissionais expertos nesses 2 setores com idiomas é fundamental hoje em dia para qualquer mercado, não só o espanhol, mas para qualquer mercado. E aí, logo a gente também parte para a área de medicina,
tanto a área de medicina específica quanto a área de medicina mental, né, e física. Todos esses 3 níveis tem contratado e vai seguir contratando, tá? Área de professorado, área de educação, também a gente segue em constante contratação, principalmente professores online, tá? Professores de idiomas, a gente segue em constante contratação, tá? E isso eu já falo também no âmbito de autônomo, tá? Porque muitas vezes a pessoa pode vir para cá, não ter os estudos homologados, um exemplo de professor, e partir para a comunidade específica sua brasileira e dar aulas de inglês, ou dar aulas de japonês, ou inclusive dar aula de português para filhos de espanhóis que são brasileiros e não falam português. Então, pensar em todas essas vertentes, não é só o âmbito laboral corporativo, também pensar nessa parte autônoma que às vezes a gente tem que se reinventar para poder chegar onde a gente quer chegar, né? Com certeza, a vida de imigrante é assim, né? Muito, totalmente. Uma área que está crescendo muito, e eu até me assustei quando eu comecei a fazer esse tipo de busca no mercado, é a área de imobiliária, tá? As pessoas como hoje estão teletrabalhando, estão trabalhando de casa, elas querem ter um conforto, e muitas empresas estão proporcionando isso, e vai ter essa tendência ao longo dos anos de ter esse teletrabalho, né? Então as pessoas elas têm comprado casas. Aqui a gente fala em pueblos, né? Que é fora da cidade, né? Mais fora da cidade para poder ter um conforto com a família, tá mais tranquilo e tal. Então é uma área que está crescendo muito, a área da imobiliária, tá? Ainda que a área da imobiliária para o comércio tenha dado a sua queda, mas a área para imobiliária residencial ela cresceu muito. Então, consultor imobiliário, o profissional que sabe, que é especialista em transações, negociações, inversões e tudo isso, é uma área que está sendo muito, muito contratada. Bancários também, tá? Todas essas novas tecnologias de inversões e tal, tem tido uma boa entrada no mercado, e os bancários que têm idiomas estão sendo muito contratados, porque trabalha aqui e consegue trabalhar em outros lugares do mundo também, tá? Que mais? Área da saúde, não sei se aí na Espanha também acontece isso, mas assim, área da saúde para profissionais que atendem mais os idosos, geriatria, fisioterapia, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, também tem bastante vaga? Sim, tem bastante vaga, não só pela pandemia, tá? Mas, num geral, é um setor que se contrata muito. É um setor que se contrata muito, principalmente agora, agora com essa questão de todo esse lançamento de todas essas vacinas e tal, ainda segue-se em investigação. Então, todos esses setores que você falou, todas essas categorias que você falou, e ainda os especialistas, né? Essas pessoas que vão dar apoio para essa categoria. Então, a pessoa que vai fazer o estudo dentro do laboratório está sendo muito contratada. Então, são 2 vertentes que vai seguir em constante contratação. Tá? E aqui na Espanha, sempre. Aqui o pessoal necessita, então não tem como. Como aí também, né? Não tem como não tem um grande número de idosos, né? E tem mesmo aqui tem mesmo uma deficiência bem grande nessa área, assim, de profissionais. Sim, aqui também, viu? Vou te falar que aqui também. Aqui também não é fácil encontrar profissionais e profissionais qualificados e preparados. É um pouco complicado. E cada um tem as suas certificações e seus títulos específicos, o que complica um pouco mais. Porque às vezes tem que homologar e demora tempo e é um pouco mais complicado. Sim. Um outro setor que eu não toquei, mas que também está crescendo muito, é o setor de eletrônica, evidentemente, né? Evidentemente. E o setor de logística também. Tem esses 2 setores, mais ou menos como vem logo abaixo do setor de tecnologia. São setores que seguem em contratação, vai seguir. Agora, com toda essa injeção que vão fazer dentro da Espanha, vai ter muito mais contratação nesses 2 setores. Então, assim, a gente tem diversas vertentes para contratar. Muito bem. Então, olha, já abordamos aqui todos os temas que estavam previstos. Vamos para as perguntas? Tem aqui umas perguntinhas que eu recebi na caixinha de perguntas. Eu vi que tem um pessoal que deixou pergunta aqui também nos comentários. Quem tiver aí quiser fazer essa pergunta, já manda que daqui a pouquinho eu vou ver os comentários.
Então, a primeira pergunta que me mandaram foi o seguinte: quais seriam os primeiros passos para quem quer se mudar para a Espanha? Pois é, tudo isso que a gente falou no comecinho da live, né? Que a gente tocou. E aí, se não ficou claro, gente que entrou depois e tal, clica no link da minha bio, que vai saltar direto para o checklist 2021 da Daniela Marcola. E ali ela vai dar todas as orientações e informações dos primeiros passos para vir morar na Espanha. A Dani, se você me permite, ela dá consultorias, inclusive nesse sentido, tá? Para quem quer vir morar na Espanha. Eu fico com essa parte de recursos humanos e ela, toda essa outra parte mais burocrática e tal, é com ela. Então, quem não viu a nossa explicação no comecinho, clica aí no link da bio que vai ver o que é necessário para dar os primeiros passos aqui. Além do idioma, né, Aline? Claro, com certeza. É estudar espanhol e seguir o checklist da Pamela. É. E a questão 2, então. Um brasileiro recém-chegado consegue alugar um apartamento ou só consegue alugar quarto? Você, quando chegou, teve alguma dificuldade em alugar e alugou um imóvel? Conseguiu? Como é que foi? Não, na verdade a gente já tinha aqui imóvel. O que acontece? Um brasileiro recém-chegado é uma pergunta muito aberta, né? Esse brasileiro recém-chegado, ele vem com documentação ou ele vem sem documentação? Começamos que alugar habitação é algo ilegal. Já começamos por aí. Então, tem que saber exatamente qual que é a intenção dessa pessoa. Se está recém-chegado... Porque o que você diz de alugar habitação é alugar um quarto, né? Alugar um quarto, exatamente. Isso. Alugar um quarto dentro de uma casa é ilegal. Você pode alugar uma casa, exatamente, com um contrato e tal, mas alugar uma habitação, como ele está falando, é ilegal. A gente sabe que é ilegal. Então, vai depender da condição que a pessoa vem. É recém-chegado, é brasileiro, não tem documentação, vai ser difícil, sim, alugar quarto, mas não é impossível. Tem gente que consegue. Tem gente que consegue. Você vai ter que dar um calção a mais, uma fiança a mais, normalmente. Vai ter que ser por indicação, provavelmente. E se conseguir, bem. Se não conseguir, albergue ou outras opções que tem dentro do mercado. Tá? Normalmente quem vem e deve vir assim, já deve vir preparado, sabendo que pode encontrar ou pode não encontrar, tá? Eu não aconselho vir nessas condições. Pelo que ele está falando, é recém-chegado para habitação, eu acredito que é ilegal. Então, eu não aconselho, eu acho muito complicado. Brasileiro recém-chegado aqui, ele tem que saber que ele tem que vir com dinheiro, conhecendo a Espanha como ela é, conhecendo a região onde vai morar e, se possível, já vir com alguma coisa preparada para não chegar aqui e ficar com uma mão na frente e outra atrás. Uhum. E em condições de conseguir logo os documentos, né? Porque sem os documentos, como é que se faz um contrato de aluguel? Como é que se consegue um emprego? É complicado, né? Exatamente. E não é uma questão de, porque está em outro país. Desculpa, Pamela, não te ouvi. Eu acredito que em Portugal seja mais ou menos assim também, não? Exato, é sempre mais difícil para quem vem sem visto. E é como funciona em todos os lugares, né? No Brasil, você, se tivesse uma casa, um apartamento, você alugaria para uma pessoa que não vai te apresentar nenhum documento válido no Brasil? Que garantias que essa pessoa vai te dar? Você, enquanto empregador, empregaria uma pessoa que não tem documentos? Né? É muito complicado isso. Exatamente. É arriscar muito, né? Altíssimo. Tanto para o empregador quanto para o dono proprietário da casa. Ninguém quer fazer. Ninguém quer fazer. Eu já vi gente que veio com um business plan. É uma pessoa que é um autônomo, veio com um business plan estruturado, aprovado, com visto aprovado, e o cara, por não ter um contrato laboral, por ser autônomo, ele teve que pagar um ano de fiança do apartamento. Um ano. Um empresário com business plan aprovado pelo país. Ele teve que pagar um ano do apartamento dele. Então, quer dizer... Pois é. Até nisso entra o planejamento financeiro, né? E por muitas vezes o que eu falo também, a pessoa que pretende morar em outro país, às vezes vale mais a pena você dar um passo para trás, esperar mais alguns meses, correr atrás de um visto e vir com tudo direitinho, do que arriscar entrar no avião como turista, sei lá, entrar no país e depois ficar aí a ver navios, sem conseguir residência, às vezes
caindo em golpe de pessoas que dizem que vão empregar e depois no final do mês não pagam, né? Porque Também. você também fica sem garantias. Sim, exatamente. Né? Exatamente. Você se coloca E numa situação de acontece fragilidade, Acontece muito. O salário tá como tá justamente por conta disso, porque as pessoas precisam trabalhar, não tiro a razão de ninguém, as pessoas precisam comer, precisam pagar suas contas e ainda precisa ajudar quem tá lá no Brasil. E aí no mercado informal, se no formal o salário já é como é, imagina no mercado informal. Então, quer dizer, é o que você falou, se submeter a essas coisas, correr um risco altíssimo, será que vale a pena? Pois é. Se já com documentação a gente já sofre, imagina sem documentação. Pois é, já não é fácil, né? É. Complicado, complicado. Muito. Bem, a outra pergunta que a gente tem aqui tem até relação aí com o custo de vida. Com 600 euros por mês, dá para viver em La Corunha? Não sei se você tem essa informação, se La Corunha é um lugar assim super valorizado, se o custo de vida é muito alto, ou se dá para viver uma pessoa sozinha. Olha, eu sinceramente eu não gosto de falar de custo de vida nesse sentido, porque cada um tem aí os seus gostos, né? Depende de quanto vai pagar numa habitação, depende do que essa pessoa gosta de comer, gosta de fazer, como ela vai viver, o que ela vai fazer e tudo isso. 600 euros para a Espanha eu acho pouco, ainda que seja uma pessoa sozinha. Porque pensa que uma habitação, só uma habitação, e não tô falando só de La Corunha, tá? Mas pensa que uma habitação seria mínimo, uns 250 euros, 300. Você viveria com outros 300 euros, pensando que você tem que pagar transporte, pensando que você tem que comer, pensando que você tem que vestir, pensando que muitas vezes você vai ter que ajudar a sua família. Então, eu acho 600 euros baixo para qualquer lugar da Espanha. Tá? E a Corunha, eu não sei qual que é o custo de vida lá, eu não sei se é super valorizado, se não é. Em Madrid, eu sei que essa pessoa passaria perto. Daria para viver? Daria, mas passaria perto se fosse uma pessoa sozinha. Se fosse duas, com 600 euros, eu falo, nem vem. Não dá. Nem vem, que é um tiro na testa. Então, é uma questão de pesquisar. Quer saber sobre essas regiões? Quer saber custo de vida? Checklist. Checklist 2021, da Dani. Então vai lá no checklist que também vai conseguir descobrir aí. E sobre os lugares da Espanha que tem mais oportunidades de trabalho? Tem alguma área, algum local assim que você diga que é melhor ou pior? Enfim. Olha, dizem que o coração da Espanha é Madrid, né? E o pulmão é Barcelona, é o que dizem. São locais que realmente as contratações elas se dão de maneira mais fáceis. Mas toda a Espanha existe facilidade e tranquilidade para contratar profissionais bem qualificados. Principalmente agora que a gente está falando e vivendo uma era do teletrabalho. Então, qualquer lugar da Espanha dá para trabalhar, desde que realmente a pessoa esteja preparada. E, obviamente, tenha aí a sua área específica para essa região que vai morar. Mas eu costumo contratar pessoas para Barcelona, para Madrid, regiões fora de Madrid, ainda, né, estando aqui pelas zonas e tal, e fora de Madrid. Se dá para contratar? Dá. Tem trabalho? Tem. Mas precisa ver aonde essa pessoa, qual que é a formação dessa pessoa, o que ela realmente quer, o que não quer e tal. Tem lugares da Espanha que não tem como contratar. Esses dias eu fui para um pueblo, uma cidadezinha aqui da Espanha, que não tinha nem banco, não tinha nem escola. Como que você vai contratar? Aí a pessoa quer morar num lugar desse, você vai fazer o quê? Você vai ter que ser empreendedor, vai ter que vender alguma coisa. Aí, entendeu? Então, depende muito. São perguntas muito vagas, né? Para isso é necessário saber outras coisas. Mas, normalmente, e com tudo que estão falando e com a injeção que vão injetar dinheiro na Espanha, aí, segundo o que diz a União Europeia, no próximo ano a Espanha é o país da Comunidade Europeia que mais vai crescer. O que você quer que eu te diga? Que a gente vai contratar, meu amigo. E talvez, imagino que muito mais mesmo em Madrid e Barcelona. Né? Geralmente a capital é o fervo ali, né? O lugar onde há mais oportunidades, onde tem mais desenvolvimento. Também imagino que funcione assim também na Espanha, onde tem as melhores escolas, melhor estrutura, né?
Exato, exato. E o bom de contratar para Madrid, por exemplo, é que eu consigo mandar trabalhadores que moram em Madrid para pueblos, para cidadezinhas que estão cerca, né? Que estão próximas de Madrid. Então, por exemplo, não sei, a gente está em Madrid, mas eu consigo contratar gente para Alcobendas, para Alcalá, para Torrejón, para Guadalajara. Então, são cidades que estão próximas e que por Madrid ter boa estrutura de transporte público, eu consigo deslocar esses trabalhadores com certa facilidade, né? Isso aí seria um raio de mais ou menos quantos quilômetros? Para a pessoa ter uma ideia assim, 10 quilômetros, 15 quilômetros por ou mais? exemplo, eu moro em um pueblo, tá? Eu moro em Algete e trabalho em Goya, em Madrid. Trabalho no centro, praticamente no centro de Madrid. Eu levo, acho que são uns 30 quilômetros, mais ou menos, diários. Então, Rivas, por exemplo, são 50 quilômetros diários. A pessoa está disposta a enfrentar 50 quilômetros de manhã, 50 tarde? Tem filho, não tem? Como vai ser e tal, tudo isso. Então, é uma questão de avaliação da própria pessoa, né? A Alcalá de Henares, para mim, estaria super mais perto. Fuente de la Mora, que também é Madrid, para mim, estaria super mais perto. Mas é uma questão de você saber o que você quer para você também, né? O sacrifício frente ao bônus. Deixa eu ver aqui as perguntas que nós temos nos comentários. Vamos lá. Vamos. Tinha visto uma aqui sobre... Eu tinha visto que uma pessoa perguntou. Tinha visto que uma pessoa perguntou, vocês contratam? Sempre vem esse tipo de pergunta nas minhas lives. Eu trabalho numa ETT, numa empresa de trabalho temporal. Eu contrato pessoas que já são residentes na Espanha e que têm uma documentação legalizada e, obviamente, as pessoas que estão dentro dos perfis que os meus clientes solicitam, tá? Então, não é que a gente está fazendo aqui uma live que a gente vai sair contratando todo mundo. Não é isso. As empresas procuram você, dizem qual é o perfil que elas querem, né? Exatamente. E você só seleciona ali. Exatamente. Os clientes nos buscam, pedem um determinado perfil. Esses clientes a gente pode contratar pela própria ETT, tá? Então, essa pessoa, ela é trabalhador da ETT, terceirizada para esse cliente, digamos assim. Ou bem, eu faço também o papel só de selecionadora. Busco esse perfil no mercado e a contratação é direta pelo cliente, né? Então, tem essas duas principais vertentes dentro da ETT onde eu trabalho. Tem outras fontes de negócio, a empresa, mas as principais são essas duas. Olha, tem uma pergunta aqui da Leila. Como está a área de telecomunicações? Bombando, como a gente disse no comecinho da live, é um dos setores que mais tem se contratado, principalmente em questão de atenção ao cliente, tá? A telecomunicações, ela tem várias vertentes, tá? Já começamos por aí, mas é um setor que está contratando muito, e aí vai depender muito da vertente que ela está querendo me dizer, mas, em geral, é um setor que a gente tem feito mais contratações. Sobretudo se as pessoas têm idiomas e têm certificações atualizadas, tá? Certificações ágeis e tudo isso são as que mais a gente tem buscado. Era isso que eu ia perguntar. Para quem quer trabalhar em telecomunicações, precisa ter o espanhol já a um bom nível para se comunicar por telefone, ou o inglês bastaria, ou seria... Não, tem que ter o espanhol sim ou sim. Primeiro porque muitas das recrutadoras não falam, as recrutadoras nativas não falam espanhol. Muitas falam, mas quase em 80% não fala, é mais ou menos como no Brasil, tá? Então tem que sim falar o espanhol, e se tiver inglês, obviamente, dentro desse setor, você vai se destacar. Imagina aí um brasileiro com português, espanhol e inglês nessa área. Está contratado, meu amigo. Fácil, seja para a área de suporte, seja para a área de desenvolvimento, seja para a área de programador, está contratado fácil. Outra perguntinha aqui de Dan Martins. Qual o setor com maior projeção de crescimento anual?
FUF, acabamos de falar, tecnologia, marketing, setor comercial, setor imobiliário, saúde, não é só um, tem vários, a gente está falando de um mundo globalizado, né? Não tem como só dizer esse, não. E ainda vai ter muitos outros, setor da educação, vamos. É um país com muitas oportunidades, né? É uma realidade diferente que a gente está acostumado. Não só a Espanha, né? Hoje em dia, muitos países eles estão com essas possibilidades. A gente está falando da nova era da telecomunicação, né? Então, você desenhar só uma vertente de contratação, hoje em dia é complicadíssimo. A gente está no mundo mais globalizado, a gente está vivendo, na era mais avançada que a gente podia estar vivendo. Eu pensava que eu ia viver isso que a gente está vivendo hoje, com todo esse avanço tecnológico, todas essas agilidades que tem a tecnologia. Eu, sinceramente, pensava que eu ia viver isso por meus 50 anos, porque a gente falava, a era da tecnologia, não sei o que. A gente está vivendo a era da tecnologia agora. Verdade. Olha, pergunta da Ju Flores também. Ser autônomo na área de social media para pequenas empresas na Espanha, você acha que tem mercado? Sim, tem mercado. Tem mercado, principalmente para os empresários pequenos. Tem muito mercado, Gil. E isso é um trabalho que dá para fazer. Se você tiver documentação daqui, é um trabalho que você consegue fazer de maneira remota. Você pode contratar, ter os seus clientes aqui, ter a sua carteira aqui, fazer visita com seus clientes e trabalhar com eles em qualquer parte do mundo. As empresas, elas estão numa modernidade fantástica enquanto a isso. Ó, mais uma perguntinha aqui da G. Moreira. Como está a área da engenharia de produção? Melhoria contínua? Também é uma área que está avançando, né? Porque pensa, tudo hoje em dia tem sido comprado por internet. O consumo aumentou bruscamente. Então, é um setor que naturalmente tem seu crescimento agregado, né? E melhoria contínua, hoje em dia, em qualquer empresa. O Compliance Officer, por exemplo, é um dos cargos mais solicitados pelas grandes e melhores empresas. Então, são setores que têm as suas vertentes aí bastante amplas. Pamela, muitos elogios aqui a você. A Pamela é ótima. A Pamela me contrata eu, Pamela. Legal. A Pamela é top. Ai, que maravilha. Olha, acho que respondemos todas as perguntas. Falamos sobre mercados de trabalho, sobre ser autônoma. Falamos sobre currículo. Todas essas dicas que eu dei para currículo, pessoal. Pratica também no LinkedIn, tá? Quer vir para a Espanha, não sabe quando vai vir e tal, começa a fazer conexão com o pessoal daqui, baixa o InfoJobs no celular, coloca a direção daqui e começa a ver como as vagas funcionam aqui, o que pedem, o que não pedem, salário, tudo isso vocês podem ter de maneira fácil e acessível através de LinkedIn e InfoJobs. E é importante o LinkedIn aí, assim, as empresas usam muito para contratar, para ficar de olho nos funcionários, para escolher mão de obra? Sim, a gente usa bastante. O LinkedIn ele é muito utilizado aqui. A maior rede hoje em dia de recrutamento e seleção e networking é o LinkedIn. Então tem que ter um LinkedIn ativo, bonito, fazer muito networking. É como o Facebook, o LinkedIn é como o Instagram, só que é a rede profissional, né? Quanto mais você utilizar, mais visto você pode ter. E essa é uma diferença também, né? Eu vejo assim, no Brasil as pessoas não usam tanto assim o LinkedIn, aqui em Portugal também é bastante importante. Essa é uma dica também sensacional para quem pretende morar em Portugal ou na Espanha, já começa hoje, faz lá o seu perfil no LinkedIn, já começa a criar esses links com grandes empresas, né, onde você pretende trabalhar. Exato. Criar contatos com essas pessoas, desenhar bem o seu currículo, porque através desse LinkedIn pode ser que surjam outras vagas. Tem gente aí no Brasil
que a gente faz a consultoria do checklist, tem gente no Brasil que foi conectada através do LinkedIn sem enviar um sequer currículo. Por uma empresa que tem sede aqui na Espanha, e essa pessoa já está avisando entrar nessa empresa, trabalhar um tempo aí no Brasil para vir para cá, que é o objetivo dela. Então, quer dizer, se tem um LinkedIn bem estruturado, o mesmo tempo que você perde fazendo postagem em Facebook, LinkedIn, em Instagram, perde também fazendo no LinkedIn. É o seu, pode ser seu pão de sorte, não sei. Pode dar uma sorte dessa aí, né? Um sonho, imagina, você ainda tá no Brasil e já ter esse conforto, né, de já encontrar um emprego, uma empresa querendo te contratar, você ainda no Brasil. É o sonho, exato, né, de todo mundo que sonha em migrar, meu Deus. Não acontece todo dia, né? Olha, mais elogios aqui, a Pamela, meia live, também amei, a Pamela é maravilhosa. Ah, que legal. Fico feliz porque, ai, minha vida é tão corrida, Aline, e eu não consigo me dedicar ao quanto eu queria me dedicar para o Instagram, e subir conteúdo como você, e preparar material, e dar atenção para os seguidores. Eu não consigo. Eu fico feliz, pessoal. Obrigada. Nossa, eu te agradeço muito, muito por mesmo nessa vida corrida e da parar, ter essa generosidade, essa gentileza, com essa simpatia, com esse sorriso, de conversar com a gente, tirando todas as dúvidas. Olha, apareceu mais uma perguntinha aqui. Tenho português, inglês e espanhol, mas ainda sem trabalho, desespero. Você tá onde? Você tá na Espanha? O Dan Martins, não sei onde você está. Ele tá aqui. Ele tá aqui na Espanha, ele começou a conversar comigo hoje. A mulher dele me mandou uma mensagem e eu vou dar uma orientação para ele. Não adianta desesperar, tá? É o que eu falo. É um complemento de tudo. Não adianta só ter documento, não adianta só ter o idioma, não adianta só ter a experiência, né? Não adianta ter só a formação. É um complemento de tudo. E estrategiar toda essa venda do seu perfil profissional e estar no lugar certo, no momento certo e na hora certa. E preparado para isso. Né? É um conjunto, não é só um fator ou outro. É um globo de coisas. Eu vou conversar com ele, mas não desespera não, meu filho. E acho que também depende do quão adaptado ele tá. Não sei se é uma pessoa que chegou há pouco tempo. Acho que isso que você falou aí por último é um fator que eu coloco ali tão importante quanto a formação da pessoa, né? Estar preparado, né? Estar equilibrado, estar já na vibe de como as coisas funcionam, correndo atrás, compreendendo como as coisas funcionam, né? Porque isso faz uma grande diferença, né? Você deve ter passado por isso também. Quando a gente chega num país, a gente tem sempre um baque, né? De sair da nossa zona de conforto, a gente fica um pouco perdido, é a saudade que bate, o nosso emocional fica durante um tempo ainda um pouco abalado, né? Sim, e mesmo estando anos aqui, a gente ainda tem essas recaídas. É normal, né? É o nosso normal de ser humano. Eu comecei numa empresa. Nunca trabalhei numa empresa de trabalho temporal, meu perfil sempre foi muito estratégico, muito calmo, muito tranquilo, e trabalhar numa ETT é uma loucura, Eu me olhava e falava, eu não sei o idioma, eu não sei a técnica, eu não sei a administração, o que eu tô fazendo aqui e tal, e meti as caras e fui e fiz, mas por quê? Porque eu estava preparada, porque eu busquei e estava no momento certo, e além disso, me rebaixei para poder chegar onde eu tô hoje, então quer dizer, é um fator, é um conjunto de muitas coisas, mas é ter foco, é ter objetivo e seguir em frente, não se desesperar, não pode, não dá para desesperar. Usa o desespero como impulso para matar o leão. Exatamente, para alcançar seu objetivo, né? Exato. Então, o Dan será mais do que bem orientado aí a seguir os conselhos da Pamela e aí está tudo certo. Olha, uma pessoa já trabalhou com você lá no Brasil. Quem é? Alcione Franca. A Alci. Ela trabalhou comigo no hotel, na Atlântica Hotel. A Alci é uma grande profissional. Não sei se ela segue na Atlântica, mas é uma grande profissional. A Fabiana falando aqui, ó. Parabéns, Pam, que orgulho. Você é inspiração para muitas pessoas. Ai, quem é essa, gente? Muito obrigada.
É a Ah, Fabiana. Fabi! Ai, que legal! Obrigada, Fabi, por me acompanhar. A Fabi, ela me viu crescer, ela me contratou. Eu tava com uma filha recém-nascida de 1 mês, minha filha tinha 2 anos, e a Fabi me contratou no hotel na Atlântica, que foi onde eu aprendi muito. E, ai, que legal! Obrigada, Fabi, por me acompanhar. Você faz parte da história aí, de maneira indireta. Sim, com certeza, né? Sim. E juntamente com a Alcione também, que estava aí na live, o Roberto, que também entrou na live, o Roberto, ele trabalhava, se eu não me engano, o Roberto trabalhava na competência, e a gente tinha, não sei onde eu conheci o Roberto, a gente tinha amizade também, ou ele trabalhava em outro hotel da rede, alguma coisa assim. Então, o mundo é tão pequeno, Aline, tão pequeno que eu vou te falar. Minha última semana de trabalho no Brasil, eu estava trabalhando numa multinacional portuguesa, era uma consultoria também de tecnologia, e eu contratei uma profissional de Scrum Master, que é uma profissional de tecnologia da informação. Contratei essa mulher uma semana, uma crânio, uma craque. Eu tenho muita admiração pelos profissionais de TI, mas essa mulher, essa mulher ficou na empresa e aí eu saí. Cheguei aqui na Espanha, comecei a trabalhar, pegava o metro, me perdia no metro. Ai, que desespero. Quem nunca? Aí também, né? Desespero. Eu sei que eu encontrei essa mulher no metro, um metro que é gigantesco aqui, Praça Cacília, quem mora aqui sabe que é gigantesco. Você acredita que eu encontrei essa mulher no metro? Gente! Trabalhei com ela uma semana. Eu falei, não é possível. Eu mandei mensagem pra ela através do LinkedIn. Eu falei, você tá na Espanha? Ela falou, eu tô. Eu falei, você tá em Madrid? Tô. Eu falei, você tá em Praça Cacília? Tô. Eu falei, gente, né? O mundo é muito pequeno, é muito pequeno. Gente, que história! Nossa! Ó, mais uma perguntinha aqui. No caso das empresas, quais competências que eles mais estão pedindo em marketing digital? Pois, habilidade com idiomas, já seja qualquer idioma, tá? Principalmente o inglês, obviamente, mas se você, por exemplo, tiver italiano é um diferencial, tiver francês é um diferencial. Todas as habilidades, enquanto as plataformas mais específicas para desenvolvimento em marketing é necessário e é fundamental, tá? E, obviamente, toda aquela questão de flexibilidade, adaptabilidade, disponibilidade, a questão de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Às vezes a pessoa em marketing, ela só não vai desenvolver, mas ela também vai montar um evento, ela também vai fazer orçamento, ela também vai ter relação com os provedores, ela também vai resolver dúvidas de cliente. Então, todas essas habilidades, hoje em dia, num profissional de marketing, são fundamentais. E, obviamente, aquele olhar crítico, aquele olhar analítico, né? Saber qual plataforma ou qual programação é mais rápida e mais ágil para desenvolver uma coisa ou outra, ou montar uma apresentação ou outra. Então, tudo isso é fundamental e necessário. Aqui na Espanha, não são todos os profissionais de marketing que estão bem preparados, viu? É uma pena. Eu trabalhei recentemente numa plataforma de marketing e eu via que as pessoas sofriam para desenvolver as suas próprias funções. É uma pena. Então, ser um profissional polivalente, assim, ter vários conhecimentos ali, que são periféricos, mas também relacionados àquela área, diferencial, né? Uhum. Tanto os conhecimentos específicos quanto os mais amplos, assim, precisa saber de tudo também, né? Mas ter um conhecimento geral do setor, né? E saber dominar realmente o que você vai fazer e pensar que você muitas vezes não vai fazer só aquilo, é um profissional que normalmente vai ser contratado e vai crescer dentro da empresa. O marketing ele é mais ou menos como a recursos humanos, ele vai ter que fazer sempre um pouco de tudo. É, verdade. Pamela, vamos... E é uma área que não é tão valorizada, me dá muita pena, porque para estudar marketing, o pessoal luta pra caramba. Sim, ainda mais hoje em dia, né? São tantos temas relacionados a marketing, uma área que cresceu tanto de repente. Sim. Uhum. Tem uma outra pergunta aqui, obrigada pelas dicas, prometo que quem é Gil Flores, não sei quem é.
Prometo que é a última. Compensa traduzir o diploma do Brasil nessa área ou fazer cursos aí? Foi ela que perguntou de marketing ou não? Quem perguntou de marketing foi a Ju Flores. Ah, então, tá. Ju, depende, tá? Vai depender muito da política de contratação da empresa. Normalmente não é necessário homologar esse título, normalmente, mas vai depender da política de contratação da empresa. Tá chegando mais perguntas aqui. Pan, no seu radar, quais são os skills elementares para ingressar em uma empresa multinacional? A Fabiana Castanha perguntando. Olha, Fabi, hoje em dia, todas essas competências e habilidades que a gente falou anteriormente, né, enquanto a flexibilidade, adaptabilidade, disponibilidade, tolerância à pressão, todas essas habilidades e competências são necessárias no mundo atual, tá? Além de, claro, a qualificação específica para o setor ao qual essa multinacional ela vai pertencer. Então, não sei, é uma multinacional de tecnologia, que é um recruiter. A pessoa tem que ter pelo menos um nível de inglês bom, tem que ter também um nível de espanhol bom, porque ainda assim as pessoas acham que tecnologia da informação é só inglês, quando não, tem que ter um nível de espanhol bacana, né? Tem que entender da linguagem de programação que você está contratando, tem que entender se é desenvolvedor, se é programador, o que esse cara vai fazer, né? Viver esse mundo do tecnólogo, do cara de tecnologia é bacana, porque você vai estar falando a mesma linguagem, o mesmo idioma que ele, o cara vai te abordar de uma maneira diferente, ele inclusive vai te respeitar como uma recrutadora que entende do assunto. Então, um exemplo, tá? De habilidades e de skill. Isso vai te fazer te colocar numa posição diferenciada enquanto ao que você está fazendo. O setor de indústria, automoção, por exemplo. O que você entende de automoção? O que dá para fazer? O que não dá para fazer? Aonde eu vou entrar? Como eu vou entrar? Como que eu vou falar com esse candidato e tal? Que a Fabi é de recursos humanos. Então, mais ou menos direcionado nisso, ter esses skills eu acho importante. E uma multinacional, a gente já sabe, né? Se a pessoa não for múltipla, muito provavelmente vai ficar pouco tempo ali. Então, tem que ter tudo isso que eu falei, ainda ser dinâmico, ser proativo e um pouco mais. Ter bastante conhecimento a agregar, ter conhecimentos de outros temas relacionados à função. Exato. Saber trabalhar em equipe, porque ainda assim as pessoas acham que é fácil trabalhar em equipe, mas não é fácil. Você ter toda essa questão de liderança, tolerância, saber falar, saber não falar, como colocar, como não colocar, como responder aquele e-mail. Então, tudo isso é necessário hoje em dia. Eu acho que a gente não dá para, né, focar só numa coisa. A gente tem que ter um ciclo, um profissional que roda, né? Que chuta a bola e manda pro gol. É mais ou menos assim que a gente tem que ser. Muito bem. Pamela, amei a live. Um monte de gente amou aqui também. Já estão agradecendo. Obrigada pela live. Foi show, arrasou. Nada. Parabéns. Pues terminamos en español. A ver si esa gente habla español. Sí, hay que empezar a entrenar ya. ¿El qué? Si tienes como plan vivir en España, hay que empezar a entrenar ya. Y efectivamente, sí. Pues sí. La gente tiene miedo, yo también, pero no, hay que soltarse, hay que hablar, no tener miedo, vergüenza sí, pero miedo no, normal. Y bueno, y hablar para entrenar, sobre todo. Se vence la inseguridad y la vergüenza así hablando, intentando, hablando, perfeccionando la pronunciación, aprendiendo, entrenando. Hay que practicar. No se aprende a hablar de otra forma, solamente hablando. Efectivamente. Y el día que hables con un niño o con un abuelo y que no te digan, perdón, no te entiendo, es que estás bobo, fenomenal. De lo contrario, preocúpate, ¿no, Aline? Es verdad, es verdad. Pamela, te agradezco mucho por estas 2 horas, 1 hora y media que estamos aquí
hablando con tanto conocimiento que nos transmitió. Muchas gracias. Nada, nada que va, aquí encantadísima, a disposición. Si quedó alguna duda, alguna pregunta o lo que sea, estoy a disposición a través del privado, ¿vale? El el enlace del checklist está ahí en mi descripción, ¿vale? Así que por favor, estamos a disposición. Yo sí que te lo agradezco de corazón, ha sido fenomenal, 1 hora y media brutal. Ha pasado volando. Y muchas gracias, aquí estoy. Ni siquiera me he dado cuenta. Muchísimas gracias. Igualmente, siempre a disposición, ¿vale? Muchas gracias. Seguro que ahora el camino de los demás será más fácil, un poco más fácil que el tuyo. Creo que este es tu objetivo, ¿no? En ayudar a transmitir conocimientos, que los brasileños que lleguen tengan más oportunidad, estén un poco más tranquilos. Eso es, efectivamente, entender que España es España, Brasil es Brasil, Portugal es Portugal. En todos los sitios tenemos oportunidades, lo único es que sí, que tenemos que estar preparados, tenemos que estar dispuestos y tenemos que sobre todo tener ganas y buena voluntad. Si tenemos los 4 puntos, vamos, es que tiramos para adelante y volamos alto. Es lo que siempre digo. No basta mover las alas, hay que saber moverlas para poder volar y volar alto. Así que aquí estamos, tanto yo como Aline, estamos a disposición para ayudaros. En España, en Portugal y aquí estamos, pegaditas pero lejos. Vecinas. Eso es. Pamela, muchas gracias. Nada, un saludo. Muchas gracias. Un saludo, hasta luego, gracias. Chao, hasta pronto. Tchau. Muito bem, gente. Então, eu vou deixar a live salva aqui no perfil. Amei ter conversado com a Pamela. Espero que tenha sido muito proveitoso para vocês também. Tenham aprendido bastante aí sobre currículo, sobre como se comportar numa entrevista de trabalho. Nem eu imaginava que houvesse tantas diferenças assim com relação ao trabalho, né, a morar na Espanha. Espero que tenha ajudado vocês. Vão lá no perfil da Pamela, pega lá aquele checklist e faz acontecer, muda a sua história. Só depende da gente. Fácil não é, mas com essas dicas seguramente vai ficar um pouco mais fácil para quem pretende ir para a Espanha aí. Se dedica, se organiza, se planeja a partir de agora. Beijos, muito obrigada por estar aqui com a gente. Besitos, nos vemos, hasta la próxima. Tchau.